Olá, estudantes do Colégio Delos, oitavos anos, História da Arte. Estamos estudando ao longo do ano as mais variadas linguagens, estudamos agora a linguagem da música, hoje nós vamos introduzir a linguagem da fotografia. Essa tecnologia surgida aí no século XIX, a primeira fotografia de 1826, em 1839 a fotografia ganha status aí de arte. Linguagem da arte, do século XIX, oficializa-se em 1839. Ela surge em 1826, com a primeira fotografia na França, mas ela se oficializa em 1839. Então é uma importante linguagem, uma das mais acessíveis do mundo atual. Se juntarmos aí 2 horas de fotografia do mundo, suplanta toda fotografia tirada no século XIX. A fotografia ela vem junto de um contexto de mudança do mundo. O mundo está passando por muitas transformações, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica no século XIX, muitos surgimentos de muitas coisas. A linguagem da arte visual sofreu uma profunda transformação com o surgimento da fotografia, porque os artistas tiveram que se reinventar, porque agora eles tinham um concorrente que tirava imagens de uma forma automática, enquanto os artistas precisavam elaborar, usar materiais, enquanto a fotografia, em um clique, você consegue fazer uma composição visual. A arte se reinventou, surgiu aí o impressionismo, o pós-impressionismo, depois surgiu o expressionismo e as vanguardas do século XX, como o cubismo, fauvismo, dadaísmo, surrealismo e tantos outros movimentos incorporados ao mundo da arte. Então foi importante essa sacudida no mundo das artes visuais, com o surgimento da fotografia, porque acabou que a arte teve que se reinventar, a pintura teve que se adaptar, e os artistas tiveram que não mais copiar a natureza, mas fazer suas próprias composições, usando técnicas como o impressionismo, o pontilhismo e o expressionismo, não mais captando aquilo que eles viam, não mais como a janela que abria, eles viam aquela composição, mas agora eles começavam a colocar em suas pinturas os seus próprios sentimentos. Então a fotografia foi importante até para o avanço de outras linguagens, como por exemplo as visuais e até mesmo a música. A música começou a ser mais rápida, dinâmica e repercutindo depois, como a gente viu nos videoclipes, que justamente o cinema incorporou. A fotografia e o cinema são linguagens que são muito parecidas. A fotografia deu condição de surgir o cinema e a televisão e outras linguagens como a do videoclipe na atualidade. Então é muito importante a gente estudar a fotografia e também agora, ao fotografar com o celular ou com uma máquina, a gente também buscar um pouco de técnica, um pouco de arte, não só apertar o clique e pronto, acabou. Não, buscar um ângulo, uma nuance, uma cor, algum ajuste ali na câmera, para poder também suplantar apenas clicar o dedo, mas também buscando um gênero da fotografia, seja ele jornalístico, seja ele de retrato, de paisagem, conhecer um pouco da teoria para a gente poder praticar também em nossos celulares, em nossas câmeras fotográficas, os dispositivos que tivermos para fotografar e expressar uma imagem. Então, nós temos aqui a introdução, isso aqui é até do capítulo 6, do livro 2 de vocês. Peguei até aqui a imagem do livro, para vocês que têm aí no começo uma trajetória da fotografia, do seu surgimento até os dias de hoje. Então, um material muito bom, o livro Koch aprofunda bastante a fotografia, então vamos aproveitar essa linguagem agora no mês de junho, vamos conhecer bem a técnica, para no mês de julho, nas nossas férias, a gente tirar bastante fotos, pode me enviar no e-mail, pode me enviar no Instagram, eu quero que vocês compartilhem comigo as fotografias que vocês estiverem tirando ao longo dos dias aí, tá? Por mais que nós estamos em dias de isolamento, você pode tirar até mesmo do seu quintal da sua casa, você pode tirar da sacada do apartamento que você mora, não precisa sair na rua para fotografar, você pode fotografar até mesmo dentro de casa e compartilhar comigo ao longo das aulas. E quem tiver interesse pode mandar, que eu quero apreciar a sua fotografia também. Eu tenho um projeto aí já há alguns anos, em torno de 10 anos, que eu trabalho muito a questão da imagem como poder. A imagem é poderosa, então sempre nas minhas aulas, desde que eu comecei a dar aula de história, eu comecei a incorporar a imagem nas minhas aulas. Mesmo antes de me enveredar para o lado da arte, eu já usava muito imagens nas minhas aulas de história também. Então eu acho muito importante a imagem fala mais do que 1000 palavras muitas vezes,
Então é muito interessante. Pegar um livro que só tem texto, muitas vezes a pessoa já abandona o livro, mas quando tem imagem, que contextualiza com o texto, essas duas linguagens que se conectam, a literatura e as artes visuais, a fotografia também, é muito importante dentro de uma conexão de linguagens, como a gente está vendo. A gente estudou a fotografia, estudou os videoclipes, estudou dentro dos videoclipes a influência do cinema, então as artes se conectam, se ligam. Hoje a linguagem, a arte do século XXI, ela é uma arte múltipla, diversa, ampliada, não mais aquela arte fragmentada, mas uma arte em que o artista hoje ele tem que dominar as várias linguagens de uma obra de arte. Então a fotografia, o poder da imagem é um projeto que eu tenho e quero trabalhar com vocês também ao longo dos dias nessas aulas do mês de junho. No nosso livro fala que a fotografia, a história é a técnica da fotografia, e eles fazem uma reflexão aqui no livro. Ó, pense em alguma personalidade do passado que seja de uma época em que não existia ainda fotografia. Algumas sugestões: Cleópatra, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Pedro Álvares Cabral, Napoleão Bonaparte, etc. Imagine que você pudesse ter uma imagem dessa pessoa, podendo escolher entre uma pintura muito bem feita, por um excelente artista profissional, ou uma fotografia. Qual você escolheria? É interessante essa indagação do livro. Os retratos do Shakespeare, os retratos de Napoleão Bonaparte, muitas vezes eram como se fosse um fake news, né? Eles eram diferentes daquelas imagens que foram pintadas. A Cleópatra, as moedas da época mostram que ela era uma pessoa de uma desprovida de beleza, vamos dizer assim. E Napoleão não era tão alto como aparece nas suas composições de Jacques-Louis David, que foi seu pintor oficial. Então, imagina Pedro Álvares Cabral, são personagens que foram pintados, não existia fotografia naquela época. Então, os retratistas, os pintores foram muito importantes para esse período. O Shakespeare tem várias composições mostrando a possível fisionomia do Shakespeare, e nenhuma é igual à outra. Então a fotografia, mesmo que dá para fantasiar, mesmo que dá para colocar ali um efeito, dá para ver que é a pessoa, né? Por mais que a pessoa ali faz uma composição, aquela foto de perfil fica linda, mas dá para ver que é a pessoa. Pessoalmente pode ser diferente, mas dá para ver que é a pessoa. Provavelmente a maioria das pessoas escolheria fotografia, já que a pintura, ainda que perfeita, é uma interpretação da realidade construída por alguém. Ao passo que a fotografia, mesmo que desbotada, é fruto do contato real com o retratado. Um vestígio, como se fosse uma pegada ou uma máscara moldada no próprio rosto da pessoa. Então, cada um vai ter um gosto sobre isso. Eu preferiria as composições visuais de pintura. Eu gosto muito de retratos, mas a maioria de vocês, principalmente, escolheria a composição visual da fotografia. Até minha mãe teve uma infância pobre, ela quase não tem fotografia dela, então tem pinturas. Algum artista pintou ali, o pai dela pagou e ela tem um retrato dela de infância pintado. Não tem uma fotografia propriamente dita, as pessoas mais velhas, né? Então a fotografia é importante por causa disso também. Nos primórdios, lá na pré-história, o homem já fazia imagens. Então a questão da imagem está incorporado ao homem, incorporado à nossa essência. Então lá na pré-história a questão da imagem estava ali nas cavernas das pinturas rupestres, usando como suporte a própria caverna, a própria parede, pintando ali com tintas das mais variadas, como a gente estudou no sexto ano, carvão, ossos carbonizados, carvão vegetal, o sangue animal. Então vocês percebem que a questão da imagem está introjetada no ser humano desde a sua mais remota existência, como na pré-história o homem já queria captar imagens dentro das cavernas. Lá em Lascaux, lá em Altamira, é um verdadeiro museu imagético ali naquelas cavernas. E aqui em Piauí, na Lagoa Santa, Minas Gerais, na Serra da Capivara também nós temos sítios arqueológicos riquíssimos aqui no nosso país também. É o maior acervo de pinturas rupestres do mundo, e mal a gente sabe disso. Olha, a primeira fotografia, fotografada em 1826 por um francês. Essa obra ela foi muito difícil de ser feita, numa chapa de ferro. O artista ele era um pintor litográfico, pintava em litografia, ou seja, em pedra. A dificuldade de achar material em pedra fez ele transferir para o metal, mas demorava muito, a imagem não ficava tão nítida, mas isso foi importante porque foi o primeiro passo para o surgimento da fotografia. Depois nós vamos debater mais
com profundidade essas questões, o surgimento da fotografia, essa primeira fotografia de 1826, mas lembrando que a oficialidade da fotografia foi em 1839. O surgimento da primeira fotografia, 1826. O surgimento da fotografia como linguagem, 1839. Ainda no século XIX, esse século de tantas mudanças, de tantas revoluções, tão importante para a humanidade. E o século XX, um século breve, um século rápido, tudo veloz, inclusive como um clique de uma fotografia, como diria o Eric Hobsbawm. Olha aí um pouco da história da fotografia, algumas máquinas de tirar fotos aí bem remotas, como essa aqui, que foi uma câmera fotográfica já com um rolo de filme interno, ou seja, você não tirava tantas fotografias que você queria, você tinha que tirar uma quantidade de fotos ali razoável, não tinha essa questão de tirar tantas fotos como hoje. Você tira, publica, imprime ou joga fora. Naquela época tinha quantidade de filmes. Eu até passei por essa época, na época que eu tinha idade de vocês, dançando quadrilha no 8º ano, lá no Polivalente Professor Goiânia Prates. Eu fui fotografar, demorava uma semana para revelar, às vezes a foto não ficava boa, acontecia um monte de coisa. Aí depois fotografias que eram demoradas, 15, 20 minutos para tirar uma foto. Tem até essa máquina de tirar foto que grande, está lá no Museu Zoroastro Arteaga, aqui em Goiânia, lá na Praça Cívica, se alguém quiser conhecer. Então era uma máquina grande, uma máquina de difícil manipulação, então era bem interessante também a questão da fotografia nessa época. Temos aí a caixa de lâmpada escura, uma caixa preta da câmara, preta que buscava um orifício ali captar a fotografia, mas também era difícil. Esse aqui até é um pouco anterior à de 1826. E, como a gente falou, do rolo, né, o rolo de tirar fotos, ali aquela coisa que tinha que comprar, 12 poses, 24 poses, tinha quantidade de poses ali de vocês comprar e fotografar. Então eu vou dar um pause aqui para melhorar a imagem e já continuo. Então, esse vídeo, esse equipamento que colocava dentro da máquina era muito interessante porque meio que limitava o artista. Você tem 24 fotos para tirar, você tem 12 fotos para tirar. E também as pessoas que iam nas festas, lembrando, olha, você tem só mais 2. Hoje não, você tira foto, a única coisa que pode interromper é a bateria. Mas a bateria dura muitas horas, se carregar antes não fica na mão. Olha aí, já vem as câmeras mais modernas, com o filme removível. Essa máquina já foi na era digital já. Aí essa aqui, pouco usada, né? Câmera com a foto instantânea. Tira a foto, ela já sai impressa na hora ali. Até tem um senhor ali em Aparecida de Goiânia, na praça Aparecida, que tinha uma dessa, eu lembro, infância, ia passar lá, tirava foto e ele já entregava na hora a fotografia. Foi pouco usada, só fotógrafos mesmo profissionais que tinham essa câmera aqui. Essa aqui já foi uma grande revolução, né? O Sebastião Salgado, ele carregava 30 quilos de equipamento de fotografia até que ele conhece a máquina digital e começa a carregar 800 gramas. Era barrado nos aeroportos, com a mochila cheia de equipamentos, aí surge a tecnologia digital e ele abandona a analógica, apesar que ele foi bem reticente quanto a essa mudança da tecnologia para a outra. Depois a gente vai conhecer um pouco do Sebastião Salgado, para mim o grande fotógrafo brasileiro, grande fotógrafo, aliás, do mundo, eu gosto demais dele, quero comprar um livro dele de fotografia, ele tem o Êxtase, tem o Gênesis, vários livros que ele fotografou, Trabalhadores, são ótimos livros do Sebastião, são livros grandes, não são muito baratos, mas assim, vale a pena, é uma obra de arte os livros do Sebastião Salgado. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Ele inclusive está lutando pela causa da Amazônia nesse momento. E agora surge o celular. O celular, esse equipamento que todo mundo usa, praticamente todo mundo tem celular, que tem câmera, que tira foto, que assiste aula. Então hoje nós temos aí um aparelho de alta resolução e caro, né? Esse aqui já está para trás, já tem outros mais sofisticados. Então cada vez a tecnologia vai se desenvolvendo. 50% do celular do mundo sai lá da China, tanto originais quanto falsos. Então é importante essa tecnologia porque deu condição de acesso à fotografia para todo mundo. É claro que nem toda fotografia tirada de celular vai ser uma obra de arte. Às vezes a pessoa tira ali sem nenhuma pretensão, só para realmente tirar. Então aí não entra no quesito da arte. Né? Tem que ter ali um ângulo, um flagrante, um momento, um instante para poder entrar dentro do ramo da arte. Penso, logo faço uma selfie.
penso, logo existe a frase do René Descartes, grande filósofo René Descartes, ele falou essa frase, penso, logo existo. Hoje as pessoas falam, penso, logo, tiro selfie. Se eu vou num lugar, aprecio aquele lugar, mas não tiro uma foto, aquilo ali fica parecendo que eu não fui, né? Se eu falar que fui na Disney, se eu falar que fui no museu do Louvre, se eu falar que fui na África e não tirei foto, as pessoas falam, não, você não foi, você não tirou foto, você não tem a prova. Então hoje a fotografia ela é como se fosse um documento também. Então as pessoas, além de passear, eles também querem mostrar que foi naquele lugar, então tem que ser eternizado uma fotografia. E muitas artes que são instantâneas, são artes momentâneas, como as performances, como o happening, como as instalações, tem que ter uma fotografia ou tem que ter uma filmagem para poder aquela arte não se perder. Então é importante demais hoje a fotografia por causa disso. Eternizar uma cena. Muito nós sabemos, muito nós vemos nos álbuns de fotografia da nossa família, foi através de tirar foto. Então os documentos nós temos, da nossa infância, dos nossos pais, dos nossos parentes antigos, olha aquela roupa daquela época, aquele carro, aqueles móveis das nossas casas. Então tudo isso muda com o tempo. E a fotografia registra e eterniza momentos. Então a fotografia como um documento também é muito importante. Então é interessante você dar uma vasculhada nas fotografias da família, dos pais, para também a gente relembrar. Depois, durante as aulas, eu vou mostrar algumas relíquias minhas aí, quando eu era criança, para vocês sorrirem um pouco da minha infância. Essa fotografia é uma das mais importantes do século XX, Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul. O Norte era comunista, o Sul era capitalista. Essa briga durante a Guerra Fria, um era apoiado pelos Estados Unidos, outro era apoiado pela Rússia, e essa menina soviética, ela foi contaminada com a radiação que queimava o corpo, ela foi tirando a roupa e correndo, e o fotógrafo conseguiu pegar esse flagrante, que é uma das fotografias mais importantes do século XX, uma das mais premiadas. Esse fotógrafo é muito importante, olha aqui, esse fotógrafo quando era jovem, aqui a menina, hoje a menina é uma senhora e ele é um senhor, ela mora no Canadá, é casada hoje com um canadense. Mas voltando aqui um pouco, olha como a fotografia foi usada dentro de outra linguagem. O Bensky fez esse grafite aqui para mostrar a exploração do trabalho infantil da Disney, da questão do McDonald's, que sempre busca aquele público infantil para fazer o consumo de suas marcas. Então, a fotografia também é usada como um suporte para uma outra linguagem, como por exemplo o grafite do Bensky. Então isso é muito interessante, essa conexão de artes. E aqui o fotógrafo, foi falado, e ele não apenas tirou a foto, ele foi lá, acudiu essa menina e levou para o hospital. Muitos fotógrafos tiram a foto e vão embora. E não faz uma assistência a uma pessoa que estava ali em chamas com o corpo. Ele colocou a van do fotógrafo, levou ela no hospital. Anos depois eles se encontraram. Essa fotografia é muito legal, muito interessante, porque por mais que seja triste, a história dela é muito legal. Ela fez um livro, visitou o Brasil. Então é muito importante conhecer esses personagens históricos. Essa fotografia aqui para a gente concluir, para o vídeo não ficar tão alto, tão longo, só para a gente concluir, é uma fotografia muito triste também, que aconteceu, é realidade. Essa criança estava ali quase na sobrevida da morte, estava até com pulseirinha ali de pessoas que passam fome na África. E esse fotógrafo, o Kevin Cartner, ele pegou esse flagrante, tirou a foto, o avião da ONU estava lá distribuindo alimentos para essa tribo na África. A mãe foi lá buscar e deixou o filho e um urubu, um bicho ali, um corvo, querendo comer a carne do menino assim que ele morresse. Ele estava ali prestes a morrer de fome. Mas interessante essa cena que essa criança não morreu, até sobreviveu, ficou até 2007 vivo como um adulto. Mas essa foto foi marcante naquele ano. Essa foto ganhou um prêmio da revista New York Times. Mas o fotógrafo foi tão bombardeado que ele tirou a foto e foi embora. Ele foi tão bombardeado que anos depois, que foi no Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, esse fotógrafo, ele tirou a sua própria vida. Ele suicidou em virtude de tanta pressão da sociedade, em que ele tirou uma fotografia, estourou a fotografia, ganhou prêmios pela fotografia, mas não acudiu aquela criança como fez o fotógrafo lá da Guerra do Vietnã. Então esse fotógrafo teve esse lado trágico da vida dele, que foi suicidar em virtude da questão dessa pressão da mídia, da imagem que ele publicou. Ele pode ter errado, mas a pressão em cima dele foi muito grande. Ele acabou cometendo um suicídio, tirando a própria vida e entrando para a história com uma das fotografias mais registradas na história. Então vamos ficando por aqui, depois eu continuo falando. Nós temos outros vídeos, nós temos outras imagens.
Nós temos outras informações para passar para vocês durante o capítulo. A fotografia é muito rica. Aproveite, faça um breve relatório sobre essa até aqui onde eu mostrei. Faça um relatório aí no seu caderno. Vai ser a tarefa de casa. Vocês vão fazer um relatório de pelo menos 20 linhas. São 20 minutos de vídeo, 20 linhas, falando um pouco do que eu falei da fotografia, falando um pouco do surgimento, do começo, do contexto histórico, algumas fotografias importantes, relata a sua experiência. Vamos fazer aí pelo menos 20 linhas sobre essa aula até aqui agora. Depois eu continuo, depois na próxima semana eu vou passar mais informações para vocês de fotografia. Na live de quinta-feira eu vou falar um pouco mais. Então fiquem com Deus, muito obrigado aí pela companhia. Vamos fotografar bastante nesses dias agora do mês de junho, nas férias então nem se fale. Vamos usar bastante essa tecnologia, essa linguagem tão importante. Dentro da linguagem da fotografia tem os gêneros. Você pode escolher os gêneros fotográficos do jornalismo, pode ser documental, pode ser o gênero de paisagem, de retrato. Se na época de Caravaggio, de Shakespeare, Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, eram feitos os autorretratos, agora você vai fazer uma selfie. A selfie é o autorretrato da atualidade, como Caravaggio fez e tantos outros. Muito obrigado, até a próxima aula. Hasta la vitória sempre. Bye, bye.